Boa noite. Então, dando continuidade ao tema anteriormente, né? O Introducing Myself, Introducing Yourself. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, né? Sobre, dando continuidade a isso, vamos falar sobre o verbo to be e também sobre o personal profile, tá bom? Na aula anterior, nós já vimos todas essas questões, tal como what's your name, how old are you, how are you nowadays, where are you from, what's the day of the week that you like. E também vimos as funções de what, which, who, when, where, how. Hoje, né, nós vamos especificamente falar um pouquinho sobre o verbo to be e o profile. Verbo to be, vocês já devem ter visto ele outras vezes, né? Ele é largamente usado em língua inglesa, né? Então, todo e qualquer texto você vai ver algumas formas do verbo to be, seja no presente, seja no passado. Então, é um verbo largamente utilizado em língua inglesa. O importante é a gente saber quando é que se usa o verbo to be, em quais situações que se usa, né? Quais as situações de uso. Geralmente, né, dentre descrever algumas aqui, falar do estado em que a pessoa está, né? Tal, por exemplo, Anna is with COVID, Leah is fine, né? Já está indicando como é que ele está, a maneira que ele está pelo polegarzinho aí para cima. Pedro is happy, Marcos is sad, né? As carinhas também indicando aí. Serve também para falar de idade, né? Entre outras coisas. Maria is 18 years old. Serve também para informar localização. She is em São Paulo. We are at school. Serve também para falar sobre qualidade. Por exemplo, Pedro is studious. They are intelligent. Serve também para falar de profissões. Maria is a dentist. Julia is a doctor. Pedro and Marcos are engineers. Então, dentre outras coisas, essas são as funções principais. E quais são as formas do verbo to be? No presente, como ele é o verbo irregular, tem essas três palavrinhas. Ele se apresenta quando conjugado dessas três formas: am, is e are. Aí, por exemplo, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Dividindo isso entre as pessoas, né, entre primeira, segunda e terceira do singular, a primeira, segunda e terceira do plural, então I am para a primeira do singular, you are, e na terceira do singular, he, she, it is. Vale lembrar que essa palavrinha he é específica para falar de meninos, she para meninas e it para animais e coisas inanimadas, para objetos, tá bom? Se bem que muitas vezes, principalmente os americanos, eles usam muito falar dos animais dele, também usando as palavrinhas he e she, personificando esses animais, né? Dando qualidade de pessoas a esses animais, tá bom? E no plural, né? Na primeira do plural, we are, we, para falar de mim, quando eu falo de mim e outra pessoa, eu falo we. Por exemplo, we are studios. A segunda, you are, e na terceira do plural, they are. Tá? Por exemplo, they are studios, quando eu falo de duas ou mais pessoas, quando eu não estou falando diretamente com eles, tá bom? Então, essas são as formas dele. Para obtermos as formas negativas do verbo to be, é bem simples. Basta que você coloque um not depois do verbo, sempre depois do verbo. Lembrando que se você fosse fazer uma tradução literal para português, o not é antes do verbo. Em inglês não, o not, a palavra não, o not é depois do verbo, tá bom? No exemplo aí, Julia is not with COVID. Pedro is not at school. Anna and Bia are not studios. Então, uma desculpazinha que Bia ficou com letra minúscula, né? Foi um erro de digitação, tá bom? Para as formas interrogativas, também é bem simples. É só você colocar o verbo no início da frase, fazer a inversão do verbo e do sujeito. Por exemplo, está Julia is, né? Lá em cima na forma negativa. É só você colocar o verbo no início. Aí está em forma de pergunta. Is Julia with COVID? Are Bia and Lia studios? Is Pedro em Salvador? Então, bem simplesinho as suas formas interrogativas e negativas, não é? Uma outra coisa que nós vamos falar hoje, que é uma das atividades de vocês, né, que vai estar posta lá no Google Classroom, é
para vocês montarem o seu personal profile. Aqui nós temos 2 exemplos que estão lá no caderno de atividade de vocês, tá? Por exemplo, aí o personal profile de Cora, tá? Name, Cora. Surname, que é seu sobrenome, né? De Jesus. Age, 35, né? Nationality, Brazilian, tá? Natural from, Santo Amaro, Quilombo, né? Likes são as coisas que ela gosta. Então, reading and makeup. Então, ler e maquiagem. Dislikes, quando like, né? Aquele que vocês gostam no Facebook, colocar like é para as coisas que gosta. Dislikes é para as coisas que não gosta. Então, dislikes, cooking, watching TV e sports. Cooking, cozinhar. Então, watch, como está a TV aí na frente, é bem simples, né? Watch a filme, watch TV e sports. Curiosity são algumas curiosidades em relação a Cora. She's single and has a daughter. É solteira e tem uma filha. She lives in a Quilombo. Mora em um quilombo. Nós vimos essa palavra live na aula anterior, né? She works in social networks. Então, trabalha em redes sociais. Agora, vamos dar aí uma olhadinha no profile de Hugo, né? Personal profile. Name, Hugo. Age, 29. Né? Surname, Felix. Nationality, Brazilian. Natural from, Lençóis, então pertinho aqui da gente, né? Likes, dance and soccer, né? Dançar e futebol, né? Uma palavra muito usada pelos americanos, esse soccer. Dislikes, coisas que não gosta. Writing in arts, é de escrever de artes, né? Curiosity, he's single and doesn't have children. He wants to be a successful businessman. He studies at night because he wants to go to university. He currently a student and a hawker, né? Então são as curiosities aí do Pedro. Basicamente fala que é solteiro e não tem filhos e quer ser um homem de negócio de sucesso, estuda à noite, tá bom? E quer ir para a universidade. Então aí, é claro que vocês não precisam botar tantas informações, principalmente em curiosities, quando vocês estiverem fazendo a atividade de vocês. Se vocês não conseguirem fazer essa parte última de curiosities em inglês, pode fazer em português, tá? Mas as demais eu gostaria muito que vocês, principalmente as mais simples, tal como name, surname, age, nationality, natural from, likes e dislikes, dá para vocês fazerem muito bem em inglês, tá? Se vocês quiserem colocar outras informações também que vocês já sabem, então sejam muito bem-vindos, pode colocar, tá certo? Então, essa vai uma das nossas atividades, tem uma outrazinha que vai estar lá descrito no Google Classroom, tá bom? Valeu!